Olá, sejam bem-vindos a mais um Coluna do Rei. Essa introdução vai ser bem curta, porque o vídeo vai ficar bem longo. Como vocês sabem, na quinta-feira houve um hangout do Príncipe Dom Bertrand por canal Terça Livre, onde ele foi entrevistado pelo jornalista e monarquista o Paulo Eduardo Martins. Então esse vídeo vai ser um compilado dos melhores momentos daquele hangout, porque o hangout foi muito bom. E eu queria fazer esse compilado porque, caso vocês queiram saber como é que foi o resumo do hangout, está aqui os melhores momentos quando deu fora na República, quando ele explicou muita coisa que a gente não sabia sobre a República, quando ele falou que o PT foi contra a retirada da cláusula Petri, que impedia qualquer movimento ou tentativa de restauração da monarquia no Brasil. Então, se você também conhece alguém que gostaria de conhecer mais sobre a monarquia ou que não é monarquista e está tentando convencer ele, mostre esse vídeo porque o Príncipe Dom Bertrand ele é excelente em argumentos, ele é muito bom. E quem melhor para mostrar a monarquia do que um próprio membro da família real, inclusive o Príncipe Dom Bertrand. Então é isso, esse vai ser o vídeo. Por favor, compartilhem esse vídeo. Curtam as páginas que compartilham o Coluna do Rei no Facebook, o link delas está na descrição. Também se você tiver qualquer pergunta, por favor, escreva nos comentários que eu vou responder no próximo vídeo. Então é isso. Obrigado por assistir. O Brasil tem jeito, Dom Bertrand? Tem. O Brasil tem jeito porque o país é bom, o povo é bom, o povo tem uma origem cristã, tem uma origem católica e, com toda certeza, Deus não abandona os brasileiros. Se leis resolvessem qualquer coisa, o Brasil seria o país mais honesto, mais próspero do mundo. Porque, na realidade, é o seguinte, o sistema atual ajuda a corrupção. Porque num sistema eleitoral como nós temos, em que uma eleição de deputado custa alguns milhões de dólares, é muito difícil uma pessoa subir na política honestamente. Nós sustentamos que o parlamentarismo seria melhor que o atual regime presidencialista. Apenas que o parlamentarismo só funciona autenticamente com a monarquia. Por quê? Porque num regime republicano parlamentarista se dá com frequência que o primeiro-ministro é de um partido e o presidente da República é de outro partido. É o que se deu há pouco em Portugal, é o que se deu na França há pouco tempo atrás também, etc. E o resultado é uma verdadeira esquizofrenia nacional. Porque a principal preocupação do primeiro-ministro ou do presidente da República não é tanto o bem da nação, mas é sobretudo derrubar o adversário para que seu partido tome o poder. Ao passo que nas monarquias, o chefe de Estado tem uma posição equidistante com a nação de vários partidos, e com isso ele pode ter em vista o bem supremo da nação. Por exemplo, na Inglaterra existe a rainha, que tem um poder, que tem uma posição superior aos partidos, e existe o governo de Sua Majestade e a leal oposição da Majestade. Não é uma oposição destrutiva, como são nas repúblicas. A monarquia custa caro demais. A monarquia custa caro demais, Dom Bertrand? Exatamente, é uma dos pontos em que a monarquia é impressionantemente superior à república. Porque pensa um pouco nos custos das sucessivas eleições. Na república, a cada 4 anos, nós temos eleições. Quanto custam essas eleições? Alguns bilhões, muitos bilhões de reais. Ao passo nas monarquias, esse problema não se dá. Além do mais, a monarquia garante, esse é um ponto fundamental, a estabilidade, a unidade, a estabilidade e a continuidade da nação. Nas repúblicas, os políticos, sejam presidente da república, sejam primeiro-ministros, sejam deputados, sejam senadores, o que for, eles têm sempre como principal preocupação mais imediata, as futuras eleições. Então, a monarquia tem vista as futuras gerações. Na monarquia, nós temos uma Constituição, foi a Constituição de 1824. Foi a Constituição que também teve a maior duração em nossa história. Essa Constituição estabelecia que havia o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E havia um quarto poder, que é considerado como sendo a grande generalidade da monarquia, que foi o Poder Moderador. Era um poder que visava a harmonização dos demais poderes em função do bem supremo da nação. Isto é fazer o ponto de equilíbrio entre o conjunto para o conjunto da nação. Harmonizar o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Então, a forma não houvesse a invasão do poder sobre os demais. O que se observa nas repúblicas? Nas repúblicas se observa o quê? Teoricamente não temos executivo, legislativo e judiciário. Só em tese.
Nós temos executivo, executivo, executivo. Se era bom, por que acabou? O que levou, na opinião do senhor, ao golpe republicano se viabilizar? O que houve? Houve um golpe no Rio de Janeiro de uma parte de uma guarnição do Rio de Janeiro, chefiado pelo um general que, aliás, não era republicano, o Deodoro da Fonseca, um general Deodoro da Fonseca, que deu um golpe no qual tinha visto o quê? Não era acabar com a monarquia. Ele tinha visto a derrubada do gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, presidente do conselho e ministro, como chamava. A República foi proclamada apenas no entardecer do dia 15 de novembro, quando os conspiradores foram dizer a Deodoro que, no lugar do Visconde de Ouro Preto, o imperador havia chamado para a presidência do Conselho de Ministros um político gaúcho chamado Silveira Martins. Quando disseram isso a Deodoro, disseram, este não, o nada desse mundo. E porque, na realidade, o imperador tinha convidado ao conselho austriaco, não Silveira Martins. Mas por que esse não? Porque Deodoro, quando fora comandante da Praça de Porto Alegre, ele havia disputado com Silveira Martins os namores da filha do Barão Triunfo, Adelaide, e havia perdido a sua disputa. Ele tinha um ódio de morte a Silveira Martins. Questão pessoal. Pessoal. E aí convenceram a Deodoro de assinar o decreto de proclamação da República, regido por Rui Barbosa. Quer dizer, na realidade, a República é um regime que nasceu da disputa de dois homens com uma mulher. Há um detalhe sobre a proclamação da República. Por favor. O decreto número 1 da República dizia textualmente: está provisoriamente proclamada a República. E o artigo 7º do decreto número 1 previa uma consulta popular para saber se os brasileiros queriam, sim ou não, o fim da monarquia e a proclamação da República. Em vez de fazer-se essa consulta, no dia 23 de dezembro de 1889, quer dizer, poucos dias depois da proclamação da República, no decreto número 85A da República, os monarquistas foram postos fora da lei. Uhum. E se houve uma corrente política nesse país que teve seus direitos cassados, por 99 anos, fomos nós monarquistas. Porque depois as sucessivas constituições introduziram a chamada cláusula pétrea, que proibia toda e qualquer atividade que visasse a mudança da forma republicana de governo. Essa cláusula se manteve até a atual Constituição. Quando esse artigo da Constituição foi votado, ele foi derrotado, porque praticamente todos os deputados constituintes votaram pela derrogação desse artigo. Só votaram a favor da manutenção dessa cláusula pétrea o PT e o PCdoB. Até o PCB, hoje o PPS, votou pela derrogação dessa cláusula. E aí nós voltamos a ter a plenitude dos direitos políticos. Essa é a história. O que aconteceu no plebiscito? No plebiscito, nós começamos do zero. Não tínhamos quadros, que era proibido, não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. Meus irmãos, eu e monarquistas idealistas do Brasil inteiro saíram como puderam, com a cara e a coragem, como se diz, para esse Brasil, para apresentar o que seria a monarquia. Uhum. Mas com a diferença, nós tínhamos toda a mídia contra, toda a máquina do governo contra, 100 anos praticamente de formação da história pela República, etc. Apesar disso, tivemos 13% de votos válidos. Até hoje, os brasileiros não se acostumaram com a República. Hoje eu não conheço um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Pelo contrário, nós estamos vendo que a República vai de desastre em desastre, tragédia em tragédia, corrupção em corrupção, e é um saco sem fundo. Os brasileiros estão começando a se perguntar: valeu a pena a República? Valeu a pena abandonar um regime que tem como principal preocupação criar na nação a consciência de uma nação, antes de mais nada, uma grande família com um destino em comum a realizar? Um regime que, pelo fato de criar essa consciência de que a nação é uma grande família,
tem como consequência, o fato de uma consequência psicológica muito importante, porque é um regime que tende a estimular as qualidades do povo e a inibir suas más tendências, exatamente como uma família, por exemplo, do pai ou da mãe, estimula as qualidades do povo, dos filhos, e inibe as suas travessuras. Uma outra pergunta aqui dos nossos eleitores, né? Como que se dá o papel do poder moderador do monarca frente aos três poderes? Como que se daria, diante de uma crise como essa que nós estamos vivendo agora, como seria o papel do poder moderador do monarca frente a essa crise dos três poderes? Seria a crise mais democrática possível, simplesmente dissolveria o parlamento, convocaria outras eleições e o povo iria escolher novos representantes no qual confiasse. Foi assim que se deu várias vezes durante o Império. Simplesmente dissolve o parlamento e convoca novas eleições. Não havia nenhum problema, não havia nenhum trauma. Existem dois Brasis. Um é o Brasil virtual, o Brasil de Brasília, a Ilha da Fantasia, que se aprende nos jornais, na política e muitas vezes na televisão. O outro é o Brasil autêntico, o Brasil dos sentimentos mais autênticos do povo brasileiro. E esse Brasil autêntico, eu sinto nas viagens que eu faço continuamente no Brasil. Porque nunca a ideia da monarquia esteve tão viva no Brasil quanto hoje. O plebiscito foi em 93, já fazem 22 anos. A ideia que alguns tinham, que, bom, depois de não terem vencido o plebiscito em 93, a perspectiva da restauração monárquica está enterrada para todo sempre. O que eu encontro nessas viagens? Sobretudo jovens, grupos de jovens, que são católicos, monarquistas, e que querem um Brasil diferente, que estão se reunindo e que se estudam a questão, se coordenam suas ações e vão se multiplicando pelas redes sociais de uma forma impressionante. E o que nós vemos hoje? Na última convenção do PT, o Rui Falcão, presidente do PT, começou na convenção, começou seu discurso e disse: nosso problema, nós estamos ficando velhos, nós não temos a juventude. O que o senhor daria como conselho para os jovens que querem estudar mais sobre a monarquia e trabalhar em prol do retorno da monarquia? A primeira coisa é compreenda o Brasil. Compreenda que há dois Brasis. Um Brasil autêntico, real, honesto, que quer progredir, etc. Outro Brasil virtual, um Brasil da República, Brasil dessa crise política. E esses jovens, o que devem fazer? Devem compreender o seguinte: o futuro depende deles. E devem começar a se reunir, se articular, estudar, conhecer a doutrina monárquica, estudar quais são os princípios postos por Deus na criação, quais são a base de uma nação sadia, para depois, aos poucos, fazer com que uma verdadeira mancha de azeite vá penetrando na sociedade. Imagine que houvesse uma Revolução Francesa no nosso sistema planetário. Vamos depor o Sol, o latifundiário. Isso é um caos cósmico. O que acontece quando se modifica a estrutura interna de um átomo? Uma hecatombe nuclear, que é o princípio da bomba atômica. Essa é a realidade. A República é isso, uma bomba atômica. É uma hecatombe nuclear. Uma hecatombe. Bom, nós estamos rindo, mas é trágico. Estão destruindo o Brasil. Estão destruindo a nossa juventude. Só pensar que hoje em dia há normas do Ministério da Educação pelo qual não se deve mais ensinar tabuada, não se deve mais ensinar o beabá, não se pode corrigir um aluno, porque vai constrangê-lo, vai incomplexá-lo. Mas, atualmente, estão querendo impor a ideologia de gênero. Como o senhor vê a crise da Dilma específica? O senhor acredita no impeachment da Dilma Rousseff? Se deve pedir o impeachment? É uma coisa que eu não saberia responder. Eu acho que base legal para pedir um impeachment há mais do que suficiente. Sim. Porque o que está acontecendo nesse país, dizer que ninguém sabia de nada, parece a história dos três macacos, né? Um tem a boca fechada, o outro tem os ouvidos fechados e o outro tem os olhos fechados, né?
É impossível não saber. Pois quem foi chefe da Casa Civil, foi ministro de Minas, etc., como foi a Dilma depois, dizer que ele não sabia de nada. Sim. E diante disso, se ela não cai, isso pode estabelecer um caos institucional no país, né? Mais do que já está. Agora, o problema é o seguinte, é que eu não vejo como... Eu acho o seguinte, pode despiorar. Mas eu insisto nesse ponto. Ou nós nos pomos inteiros para restaurar no Brasil o que era uma civilização verdadeiramente cristã, verdadeiramente católica, ou não tem solução. Porque ou se põe Deus nosso Senhor no centro das coisas, como princípio ordenativo, como absoluto, ou não tem solução. A minha mensagem qual seria? Acredite no Brasil. Confie que a divina providência venha com a nossa pátria. Porque está nos planos de Deus que o Brasil venha a ser uma nação grande, forte, não tanto pelas forças das armas, mas pela força da fé do seu povo. Confiamos que o futuro, Deus nos destina um futuro glorioso. E vamos lutar, vamos nos esforçar para que esse futuro se realize o quanto antes. E se realizará com toda certeza muito antes do que os inimigos da pátria pensam.